esse conteúdo aqui, ó. Características climáticas do território brasileiro. Eita, Vinícius tá entrando. Eu fiz chamada não, né? Deveria ter feito. Mas depois eu faço, tem nada não. Características climáticas do território brasileiro. É nessa aula aqui, na aula 13, que a gente vai ver os climas do Brasil, né? São 6 tipos de climas no Brasil. Então, a gente vai estudar agora, nessa aula aqui. Vamos ver algumas, como é que eu posso dizer? Alguns fatores que incidem, né, sobre os climas brasileiros, que ajudam a definir os climas do Brasil, né? Alguns fatores, tipo a questão latitudinal, a grande extensão do território brasileiro, que mais? Está inserido a maior parte do Brasil, né? O Brasil, a maior parte dele está dentro de uma zona tropical, então isso é outro fator que ajuda, que contribui para os climas do Brasil, a maior parte deles serem climas quentes, né? Bastante úmidos, enfim. Algumas coisas aí que vão ajudar na definição dos climas do Brasil, e é isso as massas de ar, e é isso que a gente vai estudar agora. Primeira coisa que a gente já tem aqui no mapinha, bem bonitinho, né? Ó, eu botei até o mapa aqui maior, que a gente consegue perceber melhor isso aqui. Isso aqui é o mapa das macro-regiões brasileiras. Lembra do IBGE, que divide o Brasil em 5 macro-regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Que é o mapa das macro-regiões do IBGE. Que leva em consideração aí a divisão dos estados brasileiros, enfim. Vocês devem lembrar disso aí. Aí, no caso, eu coloquei isso aqui por quê? Porque a gente vai ver que o Brasil ele é cortado pela linha do Equador e ele é cortado também aqui pelo paralelo do Equador, que é o principal paralelo da Terra, né? E o Brasil também é cortado pelo Trópico de Capricórnio, aqui mais ao sul do Brasil, né? Que, no caso, repare que o Trópico de Capricórnio, ele corta, pega um pouquinho aí, que está abaixo dele, essa parte sul de São Paulo, aí praticamente o Paraná, né? Quase todo, boa parte do Paraná está abaixo do Trópico de Capricórnio, Santa Catarina todinho, Rio Grande do Sul todinho. E pega um pouquinho de nada aqui do Mato Grosso do Sul, né? Do sul do Mato Grosso do Sul. Repare, está abaixo do Trópico de Capricórnio. A maior parte do Brasil, vocês vão reparar que o Brasil é um país tropical. Por que a gente diz que o Brasil é um país tropical? E aquela música, eu não sei se é Ivete Sangalo, eu não sei se é a música de Ivete Sangalo, pelo amor de Deus, viu? Ela mora num país tropical, abençoado. Pronto, aquela música é super verdade, porque o Brasil, realmente, a maior parte dele é um país tropical. O Brasil quase todo, né, está dentro de uma zona tropical do globo, que é essa zona que vai do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte. Então, a maior parte do território brasileiro realmente está aí dentro de uma zona tropical e faz com que os climas que imperam no Brasil sejam climas tropicais e climas quentes, no geral, climas quentes, com temperaturas acima de 18 graus Celsius, climas úmidos, que chovem bastante, principalmente no período do verão, enfim. Então, a gente vai ver que o Brasil, aquela musiquinha lá do Brasil é um país tropical, é super verdade. Apenas essa parte aqui, mais ao sul, né, do Brasil, está dentro de uma área de um clima diferenciado, né? Está dentro já do começo aí da zona temperada do sul, portanto, vai ter um clima diferenciado, né, dos outros climas do Brasil. É claro que cada clima brasileiro tem suas características, mas estou dizendo o quê? Que grande parte dos climas do Brasil está dentro da zona tropical. E apenas esse clima aqui, ao sul do Brasil, que é o clima subtropical, ele vai ter aí uma diferença um pouco mais drástica. Por quê? Porque aqui a gente vai ter já características de outono, né, que geralmente a gente não sabe nem o que é outono e primavera, que não são estações do ano bem definidas nessas outras partes aqui do Brasil que estão dentro da zona tropical do globo. A gente vai ver que esses outros climas aqui, os outros 5 climas do Brasil que imperam aqui nessa parte, a maior parte do Brasil, são climas quentes, onde se predomina basicamente um período chuvoso e um período seco. São 2 estações do ano bem definidas. Já aqui não, né? No clima subtropical, a gente vai ver que vai ter a maior amplitude térmica do Brasil se encontra aqui no clima subtropical. Porque quando for verão, realmente vai ficar quente, quando for inverno, vai ficar frio, né? E como essa parte sul do Brasil sofre a influência de uma massa de ar chamada MPA, massa polar atlântica, que ela incide, né? Ela se forma aqui no Atlântico Sul, né? Massa polar atlântica. Se forma aqui e atinge principalmente a parte sul do Brasil. Então, no inverno, essas regiões podem chegar a nevar, né? A parte sul do Brasil pode chegar, a região sul pode chegar a nevar, e as temperaturas aí chegam a 0 graus ou até menos de 0 graus Celsius. Então, a gente vai ver que é o clima brasileiro que mais se distingue dos outros 5 climas do Brasil, que no caso é o equatorial úmido, né? O litorâneo úmido, o semiárido, o tropical típico ou tropical continental e o tropical de altitude, certo? Todos eles são climas tropicais, tipo semiárido, é clima tropical semiárido. O litorâneo úmido, também chamado de clima tropical do litorâneo úmido, o clima tropical atlântico, enfim. Também tem um nome tropical. O único que não tem o nome tropical, que é subtropical no Brasil, o mais diferenciadão de todos,
né? O bichão é o subtropical, que é esse aqui da parte sul do Brasil. Ok? Deixa me ver. Me diga uma coisa, alguém sabe me dizer qual a importância do clima? O clima, ele tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Ele interfere na nossa vida, no nosso dia a dia? Sabia que tem um estudo que revela que áreas temperadas é melhor para se viver do que áreas tropicais? Existem estudos que comprovam que áreas temperadas que têm as 4 estações do ano bem definidas são locais como é que eu posso dizer? Mais tranquilos, locais que geram uma certa comodidade melhor para a vida das pessoas do que áreas tropicais. Mas é claro, a tropical não impede a nossa vida, não. Que a gente vive aqui, área tropical, certo? Mas existe estudos relacionados a isso. Qual a importância do clima para a nossa vida? Temperatura. Viram daquela notícia que saiu ontem, dizendo que tem algumas áreas no Brasil com risco de morte por causa de elevada temperatura agora que está ocorrendo? Sim, por causa das queimadas, né? Das queimadas, exatamente. Principalmente aqui da Amazônia e do Pantanal, né? É tanto que no mapinha lá de risco de morte, apontava que essa parte central aqui do Brasil, pegando um pouquinho do Sudeste, é a área mais crítica do Brasil. Por quê? Porque chegou a aumentar esse ano, geralmente esse período já é um período mais quente, né? Que a gente está se aproximando para o verão. A gente está na primavera e dezembro começa o verão. Então a gente já está se encaminhando para o período mais quente realmente do ano. Mas a temperatura agora aumentou em média 5 graus, além do normal, que já aumenta. Então, aumentou aí em algumas regiões, né? Principalmente por causa dessas queimadas aqui do Pantanal, 5 graus Celsius. E 5 graus, você fala, vixe, não é muita coisa, não. É sim, muita coisa. Muita coisa e pode provocar aí morte de pessoas por causa disso. O aumento, né, expressivo da temperatura. Aquela questão mesmo que a gente fez no aulão da semana passada. Tipo, o Brasil só não é um deserto por causa das florestas. Das florestas. Por causa da Amazônia, exatamente. Vamos falar de rios voadores. De novo. Eu botei ele aqui, bem bonito. Um esquema que tem no livro do Gel e não tem no livro de vocês, mas eu botei aqui. Pronto. Então tem muito a ver, né? A nossa saúde tem a ver com o clima, nosso bem-estar tem a ver com o clima, as nossas condições, economia também é impactada por causa do clima. O que mais? Fonte energética é impactada por causa do tipo do clima. Recursos naturais também dependem do clima. A agricultura, acho que é uma das atividades econômicas que mais depende do clima, né? Agricultura, pecuária, mas agricultura mais ainda. É uma das atividades que mais dependem. E fala-se muito, tipo assim, uma possível guerra mundial, terceira guerra mundial, pode acontecer por causa de questões climáticas. Pode, com certeza. Isso aí não pode ser descartado, não. A gente fala muitas vezes brincando, né, que pode haver uma terceira guerra mundial por causa de falta de água, que envolve a questão climática, mas isso pode acontecer. Pode ser que a gente não esteja aqui nesse planetinha mais, mas isso pode acontecer, né? E a gente vem sendo bombardeado de tanta notícia, né, na internet, nas redes sociais, mostrando exatamente a importância da gente preservar áreas de florestas, né, porque elas, de certa forma, funcionam na questão da regulação climática. E aí a gente não está fazendo isso, né? O mundo, de certa forma, não está fazendo isso. Existe um interesse muito grande no nosso país. O nosso país é um país muito visado internacionalmente por causa dessa questão da floresta, né? Mas a gente sabe que a floresta, ela alimenta o clima do local. Então, com a floresta, toda a vegetação do Brasil, no geral, por mais que seja um país muito devastado, todos os biomas brasileiros, não tem esse, não, né? Que não seja devastado. Todos os biomas brasileiros, eles sofreram e sofrem processo de devastação. Então, assim, a gente sabe que o nosso país é um país visado por ser um país muito, muito rico. A gente tem a maior floresta tropical do globo, com a maior biodiversidade do globo. Cerca de 1/3 das espécies do mundo estão no nosso país. Então, é um país muito visado. E isso tem a ver com o clima também, né? O clima ele define a vegetação, e a vegetação também está aliada à questão do clima, né? Ela favorece ali uma maior umidade, maior quantidade de chuva e por aí vai. Pronto. Que mais? Falei de forma bem geral isso aqui. Outra coisa. O clima, ele pode interferir na questão de produção, tipo assim, na compra de produtos, na inflação, tipo assim, os produtos, eles podem aumentar muito por causa do clima. O clima, ele interfere na economia de um país, ele tem esse poder. Ana Beatriz, eu acho que sim, porque, tipo, tem alguns produtos que dependem do clima, né? Até a própria, tipo, a vegetação, digamos, as pessoas que plantam. Se de acordo com algum tempo, sei lá, acontecer alguma coisa, pode ser que a safra, se
acabe e outras coisas Então, também. acaba afetando também. A gente viu que recentemente o preço do arroz estava aumentando muito, né? Está aumentando ainda bastante o preço do arroz. E não só do arroz, vários outros produtos. Vocês fazem feira, vocês compram produtos alimentares, vocês estão percebendo o aumento dos preços nos supermercados? Ô, Ana Beatriz, eu ia te perguntar Isso tem a sobre ver- isso. Eu Sim, sei. principalmente o óleo. Sim, também. Diga. Pronto. Aquele homem lá, que é economista de Bolsonaro, Paulo falou que Guedes. os preços estão aumentando. Isso eu sei porque disseram. Que os preços estão aumentando porque o pobre agora tem poder de compra. Isso tem alguma coisa a ver? O pobre está diminuindo o seu poder de compra. O pobre está diminuindo o seu poder de compra. É tanto que, eu vou dar um exemplo bem simples, vocês vão entender de cara. O que você fazia há 10 anos, vixe, vocês são muito novos, há 5 anos, com R$ 50, vocês fazem hoje? Vocês conseguem fazer hoje com R$ 50? Faço Não. 100. Nada, né? Praticamente você não consegue. Às vezes você vai no supermercado, eu fico surpresa quando eu saio do supermercado, eu pego lá a notinha dizendo quanto é que foi aquela compra. E eu fico, meu Deus, onde é que tá esse dinheiro? Eu compro... Mulher, você não precisa nem R$ 50. Você vai R$ 1, a pessoa comprava uma de coisa. Agora não compra nada. Exato. Isso tem a ver com o quê? Poder de compra. O nosso poder de compra, ele está diminuindo ainda mais e muito rápido. É claro que geralmente o poder de compra ele pode diminuir, certo? Mas ele está diminuindo muito rápido. O preço, a inflação, que é o preço das coisas, está aumentando muito. Tipo, inflação é o preço generalizado das coisas. Então, está aumentando muito a inflação no nosso país. Isso por causa da crise que a gente está vivenciando, tanto econômica quanto política, quanto sanitária. A economia, ela tem muito a ver com muita coisa. Por exemplo, outro exemplo bem básico. Nos Estados Unidos, essa semana, o presidente do país disse que estava com Covid, não foi? Já deu uma queda na Bolsa de Valores do país. Então, assim, é uma questão... a economia, ela se interliga com muita coisa. Isso promove a fuga de capitais muito rápido. E países que passam por crise econômica, os investidores, eles fogem desses países. Países que... Aí isso tende a fazer o quê? Aumenta a inflação, a nossa moeda é desvalorizada, a gente tende a vender nosso produto mais barato, falta alimento para interno, porque a gente acaba vendendo mais. Nosso produto se torna... Olha, entenda uma coisa. Eu estou adentrando em um assunto que eu não deveria. A gente produz muito alimento, né? O Brasil, Agretec, Agrepop e Agretudo. O Brasil é um dos países que mais exporta alimentos no mundo, mais produz e exporta. Não deveria faltar alimento de jeito nenhum no nosso país. E os alimentos não deveriam ser caros, porque a gente produz e exporta bastante. Mas aí imagine uma coisa. Nossa moeda está desvalorizada em relação ao dólar, em relação a outras moedas no mundo. Está desvalorizada por causa do governo, da questão política, que faz com que os investidores fujam do nosso país. Eles olham para o nosso país e veem um cenário de instabilidade política, né? Instabilidade política, então eles fogem. Aí tem uma crise econômica, foge. O país não está conseguindo conter a pandemia, cuidar da saúde, eles fogem. Então isso faz com que a nossa moeda ela se desvalorize. E aí o nosso poder de compra diminui. O nosso produto que a gente exportava até antes dessa crise era um produto que dava para a gente ter uma rentabilidade dele. Sendo que hoje o nosso produto está mais barato. Mais barato porque a nossa moeda está desvalorizada. Então, os produtos brasileiros se tornam mais baratos, porque a moeda está desvalorizada. Quando outros países do mundo notam que a nossa moeda está desvalorizada e o nosso produto está mais barato, o que é que você vai fazer? Você vai comprar mais ou não? Você não está entendendo o que eu estou dizendo, não. A nossa moeda está desvalorizada. Então, os nossos produtos que são feitos no Brasil, eles tendem a estar mais baratos. Porque, tipo, o dólar está valendo uns R$6, o euro está em torno de 6 e pouco. As outras moedas no mundo, grande parte delas, das mais usadas, são moedas que estão mais valorizadas do que a nossa, certo? Porque eles conseguiram já conter a crise da pandemia nesses países, ou porque são países que já são desenvolvidos, enfim, tem investidores, muitos investidores estrangeiros, são países donos de empresas transnacionais. Então, imagina uma coisa, nosso país está vivenciando um momento de crise, mas não é só crise econômica, não é só crise da saúde, é uma crise política também. E aí isso causa fuga de investidores. E faz com que a nossa moeda se desvalorize em relação a outras, entendeu? Nossa moeda está desvalorizada. Então, tipo, um real está
não sei nem quanto é que vale em dólar, não, né? Mas, tipo, $1 é em torno de R$ 6 hoje em dia. Não vi a cotação de hoje, mas deve estar 5 e pouco, talvez. Mas é em torno de R$ 6. Então, os nossos produtos que são fabricados no Brasil se tornam produtos mais baratos. Entende isso? Se torna mais barato. Tipo, $1 há pouco tempo valia, sei lá, R$ 2, R$ 3. $1 hoje está 6. É por isso que quando você vai comprar produto de fora, o produto de fora está muito caro, mas o produto que quem compra do Brasil está muito barato. Então, isso faz com que o mercado internacional compre muitos produtos nossos. Compra e acaba faltando para a gente, faltando. Aí aumenta aumenta os produtos que a gente compra internamente, o preço. Porque está faltando para a gente, não está faltando para o mercado estrangeiro. Está faltando para a gente porque a gente vendeu. A gente vendeu muito porque a nossa moeda está desvalorizada, o nosso produto está mais barato. Entendeu? Aí acaba que, tipo, tá faltando, de certa forma, tá faltando um pouco de arroz pra gente, e aí o preço subiu. Lembra daquela questão da lei da oferta e da procura? Tem alguém falando comigo. Vocês me digam se tá entendendo, se não tá, pelo amor de Deus, senão eu vou passar meia hora nisso. Eu tô entendendo, mas é porque a economia para mim é muito complicada, eu não entendo. É uma questão complicada. Mas entenda, pronto. Vamos comprar um iPhone. Vou comprar um iPhone 11. Vou comprar um iPhone 11 hoje, dia 7/10. Quanto é que eu vou comprar um iPhone 11? Sai mais não. Um iPhone 11 hoje, 7 de outubro, aqui. Eu quero comprar no Brasil. Vou comprar um iPhone 11 por quanto? É um produto que é de um país desenvolvido, né? De uma empresa de um país desenvolvido. Que geralmente ele é vendido em dólar. Então, as empresas que revendem no Brasil, elas compram em dólar o iPhone. Então, elas vão vender para a gente. Eu vou comprar um iPhone 11 hoje por quanto? Basicamente 5 mil. 4.300, 4.500. Mas, há pouco tempo, antes da pandemia, que o momento não estava tão difícil, eu compraria esse iPhone 11 por 3.800, por 3.300, de 3.300, 3.700. Tá vendo? Tudo tá mais caro de fora, porque nossa moeda está desvalorizada. Oi. Então, nos Estados Unidos, um iPhone 11 é menos de mil dólares, né? De acordo com isso aí. Geralmente é. Menos do que Menos de $1.000. Exatamente. É muito barato. Olha, deixa eu dizer uma coisa que eu ouvi uma vez. O povo do Brasil pensa que ter iPhone, né, top, iPhone 11, iPhone 12 que vai lançar agora, é muita coisa. Aqui no Brasil você faz 22, você tem um iPhone 11, 22, você tem um iPhone 12, acha que é muita coisa. Não. Tipo, um iPhone 11, um iPhone 12 para um país desenvolvido não é quase nada. É quase nada. Tipo, um salário do meu mês, eu consigo comprar um iPhone 11, sobra dinheiro para eu viver num país desenvolvido. Agora, num país como o nosso, eu consigo comprar com o meu salário? Porque a moeda é desvalorizada. A nossa moeda, geralmente, ela é desvalorizada. Mas no momento que a gente está agora, ela está mais desvalorizada do que o normal. Tá entendendo? É porque eu não fiz um estudo aqui para saber qual foi a última vez que o dólar estava... Alguém quer falar? Meu Deus, Ana Beatriz, e essas novas células que eles estão criando, por exemplo, a de R$ 200, piora mais a situação ainda, não é? Eu estava vendo uma questão sobre a criação da nova moeda. E Eduarda quer falar faz meia hora. Tá levantando a mão aqui há um tempão. É porque, assim, eu vejo muito vídeo das pessoas dizendo assim, eu tô comprando agora no Brasil, porque se eu for, vamos dizer, um iPhone, por exemplo, eu vejo que muita gente tá preferindo comprar no Brasil, porque comprar lá fora sai mais caro por causa do dólar. Isso não ajudaria a economia brasileira, não? Tipo, se as pessoas deixassem de comprar lá fora para comprar aqui? Por causa Não, porque de todo jeito é um produto que é fabricado por empresas de países desenvolvidos. Não. Entendi. Mas assim, realmente, se você... De todo jeito, esse produto vai precisar ser importado, né? Exatamente. Então, a moeda vai sofrer o mesmo contraste. Mas assim, é claro que se você compra produtos nacionais, você ajuda empresas nacionais. Mas no caso do iPhone, não, porque não é uma empresa, né, nacional. Geralmente são empresas do Brasil que compram de fora, importa, né, e revende aqui. Então, tipo, já é mais Aí, caro. no caso da revenda, coloca uma taxa, né, por cima, para poder ganhar. A gente tá falando tanto de iPhone e o Brasil é um dos países que o iPhone é mais caro, né? Tem um estudo aí que mostra isso. Um dos iPhones mais caros do mundo é vendido aqui no Brasil. Nosso iPhone é muito Ana caro. Beatriz, Sim. você viu aquele negócio da inflação dos livros, que queriam subir os preços?
Sim, vi. Eu quase infartei. É, Eu não entendi, mas eu quase infartei. É porque, assim, o governo ele tem que tirar dinheiro de algum canto para resolver o nosso problema da crise econômica, sabe? Ele precisa arrecadar dinheiro. Então, para arrecadar dinheiro, o governo ele tem que taxar coisas. Ele não quer taxar a fortuna de rico. Gente rica praticamente não é taxada. Tipo, são fortunas que não são taxadas. Não precisa pagar imposto. E aí acaba que as pessoas mais pobres é que tem que pagar pela crise que a gente está passando. Então, é por isso que muita coisa vai aumentar ainda. A gente está só no começo disso tudo. Entendeu? E um dos planos do Paulo Guedes seria aumentar o imposto sobre os livros no Brasil. Sendo que, tipo, poxa, aumentar o preço de livro, por quê? Você faz hoje por quê? Se o livro é um meio, é educação do nosso país, é uma fonte de libertação, educação é uma fonte de Porque o libertação. país não quer que a gente tenha isso. Exatamente, entendeu? Exatamente. Olha, pessoas que estudam incomodam. Pessoas que têm nível superior, que têm uma pós-graduação, incomodam demais. Incomoda os nossos representantes políticos. Incomoda, porque são pessoas que geralmente duvidam, que vão em busca de informação, que descobrem, sei lá, um plano de corrupção. Por que você acha que eles Entendeu? gostam de falar das faculdades públicas? Que fica falando que tem putaria, que tem droga, que tem isso e aquilo. Porque eles não Exato. querem que a gente vá na Atinge o faculdade. meio educacional. Porque é uma forma de frear a gente, entendeu? A galera que está estudando. Olha, sempre desconfie de governos que quer taxar livro, que tira dinheiro de obra de educação, que tira verba da educação para botar em outro canto, que, sei lá, tira dinheiro de bolsa de universidade, daquele programa. Recentemente teve uma diminuição da galera que vai fazer intercâmbio. Enfim, desconfie desse tipo de governo, porque são governos que não estão do lado da educação. Governo que não está do lado da educação são governos que não querem com que as pessoas saibam das coisas, porque pessoas que sabem incomodam muito. Então, isso é ruim para esses governos, né? Enfim, aí, só para terminar essa parte, meu Deus, 4 minutos. Maria Clara falou da nota de R$200, né? Sabe por que criaram a nota de R$200? Não é porque tá faltando dinheiro, não, assim, nota no Brasil, não. É porque quanto mais uma moeda tá desvalorizada, não vale quase nada. Tipo, R$10 não vale quase nada, mas R$50 não vale quase nada, R$100 também não vale quase nada. Então, cria uma moeda nova por causa disso, porque o nosso poder de compra, ele tá diminuindo muito, né? Então, tipo, essas notas que a gente tem hoje, elas praticamente não valem nada, entendeu? Aí eles vão lá e criam uma moeda nova. É basicamente isso, porque as nossas moedas que a gente já tem não valem quase nada mais. Então, para uma transação comercial. No Jornal Nacional passou que agora, numa baleia daquela que eles roubavam, cabe muito mais dinheiro, porque R$200 é bem pequenininho. Agora ficou muito mais fácil para depositar R$89 mil, né, na conta do povo. Mas, enfim. Agora fica mais fácil depositar 89 mil milhões, enfim, de reais na conta das pessoas. Pois é. Ei, peraí, vamos lá. Eita, Gota, tá gravando tudo isso e eu não tô falando do conteúdo em si. Vamos lá, eu tava falando da influência do clima na economia. E eu falei que o clima influencia em tudo na nossa vida. Clima tem a ver com tudo. É um dos elementos da natureza que mais incide sobre tudo. Seja sobre a própria natureza, seja a nossa vida, incide sobre tudo. Então, olha, apenas 8% do território brasileiro está dentro dessa zona subtropical, só 8%. 92% do Brasil está dentro dessa faixa aqui de maior insolação, onde a gente tem climas quentes, muito úmidos, chove bastante. O que mais? Temperaturas que estão acima de 18 graus, enquanto aqui no subtropical a gente encontra temperaturas geralmente abaixo de 18 graus, nessa parte aqui que tem 8% do Brasilzinho. O que mais? Já falei da grande biodiversidade do território, já falei tudo isso. Condicionantes do clima do Brasil. O que é que faz com que a gente tenha 6 tipos de climas diferentes no nosso país? A gente tem uma grande extensão territorial, tanto no sentido latitudinal quanto longitudinal. Nós somos o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Nós somos um país muito vasto, muito grande. Então, isso promove, de certa forma, climas diferentes em torno do território. O que mais? As insolações são desiguais no nosso território, são desiguais. A gente sabe que essa área aqui mais próxima do Equador é bem mais quente. Quanto mais distante do Equador, a radiação solar vai chegando de forma mais inclinada. Então, a insolação é desigual no território. E
A parte mais norte é mais quente, a parte sul é mais fria, já falei. As nossas chuvas são controladas por sistemas atmosféricos diferentes. Ó, agora a gente vai falar de El Niño, Laninha, Zecite e Zacas. Zecite e Zacas. Duas pronúncias aí bem interessantes sobre. Vamos lá, o que é que influencia os climas do Brasil? Deixa eu vir para aqui, vamos falar da Zecite, que é a zona de convergência intertropical. Por isso que tem esse nome, Zecite. Zecite. O que é essa Zecite? Vocês têm que lembrar o que são aqueles alísios. Alísios são ventos que eles mudam de direção, né? Alísios são ventos que mudam de direção, não, Beatriz? São ventos que vêm das... Eu tô pensando nas monções. Alísios são ventos que vêm da zona tropical, que tem uma pressãozinha... Zona tropical, assim, um pouco mais próximo da zona temperada. Então, são ventos que saem de uma pressão um pouco mais alta para áreas aí com uma pressão mais baixa, equatorial. Resumindo, os alísios são ventos úmidos que traz chuva das partes mais extremas das zonas tropicais para o Equador, certo? Da zona tropical para o Equador. E aí, esses ventos, eles trazem muita chuva, como eu falei, né? Eles provocam, tá vendo essas nuvens aqui, ó? Essa nuvem aqui, pegando um pouquinho o Nordeste e o Norte do Brasil. Essas nuvens aqui é para mostrar pra gente que no período que as... Eita, Letícia, quer falar? Você vai fazer a chamada? Sim, na primeira aula, né? Vou fazer a chamada no início da próxima, então. Tem duas aulas? Essa é a próxima, pronto. Olha, a Zecite, ela traz chuva para o Nordeste e para o Norte do Brasil. Norte e Nordeste. Os períodos chuvosos aqui na nossa região são períodos onde a gente recebe a influência da Zecite. Os alísios chegam até aqui, o